Bem-vindos ao sinal Bom dia a todo mundo que CL. tá assistindo esse áudio. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Sério? Rolê CL. Rolê CL. Olá, meus secretários executivos do Ministério da Justiça! Está começando mais um Rolê CL da manhã desta quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2024. Achei que o mercado de investimento ia até às 4 horas da tarde hoje. O André e a Débora agora fazem programatória que eles querem terminar agora. Às 11h40 da manhã estamos começando, brincando. Um beijo para a Débora, um beijo para o André. Meus queridos, estamos começando mais um Rolê ICL aqui no nosso ICL Notícias. Primeira semana do ano de Rolê ICL, horário novo, 11h30 da manhã. Espalhem a boa nova, falem para o pessoal todo que assistiu o programa às 5 horas da tarde, que agora estamos oficialmente a partir das 11h30 da manhã aqui no nosso Rolê ICL. E falaremos sobre o que hoje? Muitos assuntos. O Ricardo Capelli parece coro de não sei o quê, não sabe se vai ou se fica. Não vou fazer a rima porque senão o YouTube vai derrubar nosso vídeo. Paulo Capelli fica como secretário executivo, vai para outro cargo, sai do ministério. Essa é a grande discussão, se Ricardo Capelli fica ou não no governo do presidente Lula. Vamos falar também sobre o trem da alegria de Márcio Macedo. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência foi fazer trem da alegria com dinheiro público para assistir carnaval lá em Aracaju. Falaremos sobre isso no programa de hoje. Vamos falar sobre o casamento do Eduardo Leite, vamos falar sobre as chuvas em São Paulo, que hoje devem voltar com força, causando muito transtorno para o paulistano, a maior cidade da América Latina, mas também causando muito transtorno no Brasil inteiro. E para isso, quem me faz companhia hoje? Vocês não acreditam, houve um golpe de Estado aqui no Rolê ICL. Olha quem está comigo hoje, me acompanhando na nossa técnica. Ele mesmo, o Vitinho. Bom dia. Bom dia, Vitinho, tudo bem? Sempre bem. Não Só para deixar um mais nada? recado do Guilherme. Guilherme, para quem não sabe, ele é atleta, ele joga curling e ele tá num treinamento intenso aí e me treinou para ficar no lugar dele. Ele mandou um sua beijo para participação. vocês. E você não vai mandar beijo? Talvez mais tarde. Tá bom. Por Lá enquanto, não. atrás está Antônio Farinati, depois de ter usado o cogumelo mágico. E está a nossa equipe também, agradecendo a toda a nossa equipe, a Vivi Veras. Tá bom, Vitinho, pode sair, essa é a sua deixa. A Vivi Veras está na moderação de comentários. Nossa equipe toda aqui do nosso Rolê ICL. O Gagal falou, William, vai tomar café. Eu tô precisando, mas que eu estou com um sono desgraçado nesta quinta-feira. Mas quem está acordadão é ele, Guga Noblar, direto de Pernambuco. Bom dia, Guga Noblar. Como você está, meu anjo? Estou maravilhosamente bem. É um prazer estar aqui com você, Deluca, com esse integrante do Hamas aí, o Vitinho, e com esse público maravilhoso para mais um dia aí de tretas na política e na vida. Muitas tretas para você. Vamos começar falando sobre vários temas. Vamos falar ainda hoje sobre sobre o Ricardo Capelli, tu chama de Paulo Capelli, que é o colunista do Metrópolis. Sobre o Ricardo Capelli. Paulo é o irmão dele. Isso, sobre o secretário executivo lá do Ministério da Justiça. Falaremos sobre isso ainda hoje, mas trazendo uma atualização. O Paulo Capelli tweetou agora há pouco, dizendo que fica no Ministério, pelo menos para fazer a transição. Pediu férias do Ministério da Justiça. O Paulo Capelli tem um papel importante lá no 8 de janeiro, mas pediu agora férias e depois diz que fará a transição. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo, mas não é o nosso tema de agora. Agora vamos para a macetada de notícias. A Sinara Castilho dizendo é o Vitinho ou é a bruxa do 71? O Fábio Camargo diz que amou o look espião do Vitinho. O Leonardo Tiqueto, que figura o Vitinho? É uma figura mesmo, não sei uma figura querida, mas é uma figura. Vamos falar mais sobre o Vitinho, espero que ele seja demitido. Mas quem também está no nosso... Ó, ainda está tendo os áudios hoje, o Vitinho está mais ou menos. Vamos fazer a avaliação aí se ele continua.
Calma aí, cara. Na nossa macetada de notícias, nossa primeira notícia de hoje, Guga, é uma notícia que nos faz concordar com a Bia Kicis. Você acredita que você vai concordar com a Bia Kicis hoje? Você vai. Lula quer a prisão de Ibanez e Bolsonaro. Você não quer não, Guga? Claro, óbvio, diz deputada Bia Kicis, mas ela concorda com o pedido de prisão? A Bia Kicis participou do videocast do Correio Brasiliense ontem, ficou indignada, falou que o Lula quer ver o Ibanez e o Bolsonaro na cadeia. Ela não entendeu direito. O Brasil inteiro quer ver o Ibanez e o Bolsonaro na cadeia. Ela classificou como absurda, beirando a insanidade, a fala do presidente sobre o governador Ibanez Rocha no documentário sobre 8 de janeiro, dirigido pela Júlia do Alibe, da Globo News. Aliás, ótimo documentário. Tá mais ou menos, Vitinho. Ótimo documentário dirigido pela Júlia do Alibe. A gente tem um vídeo da Bia Kicis falando isso. Vamos assistir. Sendo o seguinte, que primeiro, é um absurdo um presidente da República fazer isso, uma fala tão leviana como essa, beira a insanidade, é uma grande irresponsabilidade. Ele não tem nenhuma prova disso, acusar o governador, o ex-presidente de conluio, a PM, acusou todo mundo de conluio, e ainda pediu a prisão, disse que o governador deveria ser preso. Eu não tenho dúvida de que ele está fazendo tudo isso, porque no fundo o que ele quer é a prisão do Bolsonaro. Eu não tenho dúvida disso. O PT quer a prisão do Bolsonaro. Não é só o PT, né, Guga? Todos e todas. Qualquer pessoa que defenda a democracia, qualquer pessoa que defenda e respeite a lei, quer a prisão de Jair Bolsonaro. Se o Jair Bolsonaro não for preso, é porque a justiça, de fato, não existe neste país. Ele tem uma série de crimes que ele cometeu, que passa desde falsificação de vacina, por roubo de joias e, claro, a apuração que está mais avançada e que deve ser a primeira a colocá-lo atrás das grades, que é a tentativa de golpe. Já está muito bem explicado o que aconteceu. E a gente sabe que o líder da matilha que tentou dar o golpe é o Jair Bolsonaro. Então, Bia Kicis, qualquer pessoa que tenha cérebro, decência e que não seja um golpista, quer isso. Aqui no nosso chat as pessoas estão concordando aqui com nós. A Luzimar diz: interna Bia, insanidade é a dela. A Regina, finalmente ela deu uma dentro, todos nós queremos. A Tereza Letícia diz: Bia, vai pra terra plana, aqui não tem espaço para negacionista. E o Lucas Rocha, o nosso Lucas, beijo Lucas, que está assistindo aqui o rolê, disse: a Bia aqui está parecendo a Aracida Top Term nessa foto, realmente, lembra muito. As pessoas estão perguntando aqui pra gente, Guga, sobre a história do Capelli. Vamos trazer a história do Capelli então, porque foi o tema do nosso N1 hoje de manhã, e a gente continua falando sobre isso porque as atualizações continuam acontecendo. Hoje de manhã, alguns veículos e alguns jornalistas trouxeram a informação de que o Paulo Capelli, o secretário executivo do gabinete... Ricardo. Eu tô chamando de Paulo o tempo todo, né? O Ricardo Capelli. Você só chama ele de Paulo. Eu vou chamar só de Capelli. O Capelli, o secretário executivo do Ministério da Justiça, teria encaminhado o pedido de demissão e estaria com malas prontas para as férias. A informação foi dada pelo papai de Guga Noblar, inclusive. Pelo outro Ricardo, só tem Ricardo nesse negócio. Só tem. Pelo Noblar pai e pela Ana Flor, hoje de manhã também, a jornalista da Globo News, do G1, também trouxe a informação dizendo que o Ricardo Lewandowski, é mais um Ricardo, o Ricardo Lewandowski viria para o Ministério da Justiça com sua equipe completa, e aí o Capelli não queria ser rebaixado, né, deixar o cargo de secretário executivo da pasta. Porém, o Ricardo Capelli postou agora há pouco na sua conta do Twitter, compartilha a minha tela aqui para a gente, menino Vitinho, para mostrar que a gente não fez o print, né? Acho que não deu tempo de fazer o print. Então, você só compartilha a minha tela aí, ó. Não pedi demissão, vou sair de férias com a minha família e voltar para colaborar com a transição no Ministério da Justiça e Segurança Pública. União e Reconstrução, está aqui o post do Ricardo Capelli. Guga, a informação que vários jornalistas deram hoje é essa e parece muito acurada com a história, né? O Ricardo Capelli entende a sua importância no processo do 8 de janeiro e por isso não queria ficar num cargo
menor do que o cargo de secretário executivo. Parece coro de não sei o quê, né? Não sabe se vai ou se fica o Paulo Capelli. Aí, ó, você tem que tirar o Paulo da boca, De Luca. Você falou Paulo de Falei novo. de novo. Tire o Paulo da boca. Que Ricardo, isso? cara. Agora no Ricardo finalzinho. Capelli. Ricardo Capelli. Ricardo Capelli. O Paulo continua e aí, lá no Metrópole. Que foi preterido pelo Ricardo Lewandowski, né, que era a posição desejada pelo Capelli, obviamente, era se tornar o ministro da Justiça. E ele estava cacifado para isso, afinal de contas, ele pegou o posto do Ibanez, esse que a gente falou. Meu Deus do céu. O golpista, segundo Lula, e se tornou por um tempo o governador interino, aqui, o interventor aqui em Brasília, no DF, no Distrito Federal. Então, é alguém que também foi o braço direito de Flávio Dino no Ministério da Justiça. Então tinha cacife para isso, porém não conseguiu o posto. Claro que ficou chateado, ele está chateado e a intenção dele, de fato, era pedir demissão. Essa história que saiu, que papai deu, que Ana Flor deu, acho que saiu no UOL também, enfim, saiu em outros locais também, ele realmente estava decidido a pedir demissão. Temos que descobrir o motivo dele não ter anunciado ou ter voltado atrás na demissão. Ele ainda não esclareceu, óbvio, se vai topar um cargo abaixo do que ele tinha, ou se ele vai ser mantido como secretário executivo, ou o que vai acontecer com ele. Ele tem propostas já do setor privado, que não falta oportunidade na vida de Capelli, e agora a gente vai ter que entender por que ele resolveu voltar atrás na demissão, mas que ele estava decidido, ele estava. Ô Guga, tem muita gente falando aqui, o Fábio Francamente. Camargo falou o que o Capelli fará com essa tal liberdade, e a Van Lime Ricardo, Bruno De Luca. Hoje de manhã, inclusive, tinha uma pessoa me chamando de Bruno De Luca no chat do N1, esse é outro, eu não deixo os meus amigos atropelados para trás. Mas aqui tem muita gente falando, a gente falou hoje de manhã também, que o Capelli era cotado, e ainda é cotado, para ser candidato a algum cargo em 2026, né, inclusive talvez como candidato a governador do DF, né? Agora, se ele ficar como assessor do Flávio Dino no STF, vai desaparecer politicamente. Uma outra informação que eu também apurei, conversando com fontes do Ministério da Justiça, é que o Capelli é uma pessoa meio difícil de lidar, né? As pessoas dizem que o Capelli é um cara meio complicado de se lidar e por isso não teria tanta gente torcendo para que ele ficasse no ministério. Queria que você falasse sobre essas duas coisas. Ah, coitado! Olha, de fato, o Capelli é alguém que tem essa imagem de ser durão, de ser uma pessoa que é muito exigente. Essa é a imagem dele. Enfim, não é uma imagem ruim, mas é alguém que não é um passador de pano, né? Alguém fica passando a mão na cabeça. Ele, quando precisa bater de frente, ele bate. Inclusive, quando quando ele estava aqui comandando o DF, ele queria prender no primeiro dia, assim que aconteceu aquele ataque dos golpistas bolsonaristas ao Congresso, quem estava mais incisivo, mais convicto de que tinham que prender todo mundo ali que estava acampado já no primeiro dia, após a invasão, foi ele, foi o Capelli, mais até do que o Flávio Dino. Então, claro que é alguém que tem um gênio muito forte, né? Mas é positivo isso para a posição que ele ocupa. Eu acho que, na verdade, isso é uma qualidade. Inclusive, diz-me, você ia falar mais alguma coisa? Não, mas você tinha algum outro ponto que você tinha falado antes, né? Eram sobre ele virar governador do DF também, né? Uma outra. Sim. Disseram Claro. que ele pode, junto com o Flávio Dino, lá para o STF, mas ele é cotado a ser candidato a governador do DF também, né? E se ele for para o STF, vai desaparecer politicamente, né? Ele é do PSB, né? O PSB já governou o DF uma vez com o Hollenberg, né? E o PSB é muito forte no DF, claro, não tão forte quanto já foi num passado recente, mas a esquerda no DF perdeu muito espaço nos últimos anos, já foi muito mais forte, e o Capelli, sem dúvida nenhuma, é um nome que está no hype, né? É um nome do momento. Se ele conseguir unir a esquerda do DF, seria interessante.
Vamos continuar acompanhando essa história, se Ricardo Capelli vai ou fica no Ministério da Justiça ou vai para outro cargo, inclusive, no governo Lula. Francamente. Aproveitar para agradecer a todo mundo que está comentando aqui e várias pessoas falando da minha confusão dos Ricardo, gente. Mas tem muito Ricardo, é Ricardo Nunes, Ricardo Salles, Ricardo Capelli, Ricardo Lewandowski, é muito Ricardo, um excesso de Ricardos na política brasileira. Vamos falar com alguém que faz falta, ao contrário dos Ricardos, é o Renato Russo. O Juliano Manfredini, filho do cantor Renato Russo, pediu a retirada de vídeos publicados por bolsonaristas no TikTok que utilizam a música do Legião Urbana, a música Que País é Este? A matéria aí do nosso iclnoticias.com.br. O pedido revelado pela Folha de São Paulo foi feito por uma notificação extrajudicial enviada à ByteDance, a proprietária do TikTok. No documento enviado à empresa, Juliano argumenta que as publicações têm caráter ideológico contrário a tudo o que seu pai defendeu em vida. Era só o que faltava ver bolsonaristas usando o Renato Russo para fazer vídeo pró-Bolsonaro, né, Guga? Sinceramente, eu acho um pouco de viagem. Olha, eu acho que eles não entendem muito bem quem foi o Renato Russo, né? Para fazer uma coisa, o Renato Russo tá se revirando no caixão. Afinal de contas, se tem alguém que seria anti-Bolsonaro, a gente sabe que é o Renato Russo. E as letras do Renato Russo, pelo jeito, não são bem compreendidas pelo gado. Acho que o gado não está entendendo o que o Renato Russo quer passar. Só pode ser essa a explicação. Você faz uma música, né, pensando num público que é completamente antifascista, anti-imperialista, e de repente está na mão dessa turma a sua letra, a sua canção. É claro que tem que ir para... O filho do Renato Russo, ele também é como um Capelli, assim, ele tem um gênio muito forte. E ele costuma ir para cima, assim, de quem tenta se apropriar aí das músicas do pai de uma maneira que ele não concorda. Ele tem uma série de processos já que ele tocou. É mais um de uma centena de processos tocado pelo filho do Renato Russo, e dessa vez com muita razão. O Ricardo Cardoso falando que dessa vez está do lado do Juliano. Oi. É o mesmo drama do Roger Waters também, né? Ele é o Roger Waters do Brasil sabendo? agora, né? Exatamente. E a Jordana Lima dizendo, eu acho... Obrigado, Will. E eu acho que eles nem entendem as letras do Renato Russo. É verdade, não entendem mesmo. Eles não entendem de muita coisa, né? Tipo, a Mônica de Oliveira aqui... Concordando com o que o Vitinho disse, os bolsominions no show do Roger Waters provam a ignorância deles quanto à música. Os caras não entendem muito bem exatamente o que estão ouvindo. Vamos para mais uma notícia. Essa aqui eu acho que o Guga vai gostar de comentar. Constantino, Fiuza e Paulo Figueiredo são banidos das redes sociais. Os bolsonaristas Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e Paulo Figueiredo Filho foram banidos, infelizmente, não do nosso convívio em sociedade, mas do YouTube, do Facebook e do Instagram no mundo inteiro. Além disso, seguem com acesso barrado no Twitter em território brasileiro. A decisão partiu dele mesmo, de Xandão, o cachorro do Supremo. Tá aí a matéria do Sleeping Giants Brasil, falando sobre a exclusão das contas dos três que são conhecidos por espalhar desinformação sobre vários temas, entre eles a Covid-19 e as instituições democráticas brasileiras. Guga pode celebrar, né? É tetra. Olha, esse é o tipo de pessoa que não espalha desinformação por ser um ignorante, um desinformado. Esse é o tipo de militante que faz parte de uma agenda política que não tem ética nenhuma e que espalha e lincha pessoas ou espalha desinformação com muito ódio misturado ali no meio, com o intuito de provocar algum tipo de reação política. Eles não fazem isso só por estupidez, só por ignorância, não. Eles fazem isso deliberadamente. Tem toda uma estratégia, uma agenda aí por trás disso. Então, esse é o tipo de fake news e de discurso de ódio que, de fato, precisa ser combatido pela justiça. E aí a gente viu o Alexandre de Moraes se valer de um inquérito sigiloso, então a gente ainda não sabe o motivo exato, mas quem conhece esses caras, quem viu, eu tinha que debater com esses caras na Jovem Pan, são completamente antiéticos, são mentirosos, compulsivos e fazem um jogo político e não tem ética nenhuma. Então é o tipo de pessoa que a justiça precisa cobrar. Agora,
Eu acho que ainda tem países que, se você entrar via VPN, você ainda consegue acessar a conta desses caras, pelo menos no Twitter. Nas outras redes eu não sei, até porque eu também dei essa nota, né? E aí eles passaram a me atacar, estão dando um chilicão, tanto o Constantino quanto o Paulo Figueiredo, esse que é o filho do ditador Figueiredo, estão no Twitter me atacando. Não está tendo engajamento, né? Eles perderam muito engajamento, mas eles estão ali dando um chilicão hoje e tentando fazer com que a turba deles, os haters, venham para cima de mim. Então, eles ainda têm algum acesso à rede social. Agora foi muito restringido, né? Esse daí é tão cretino, esse aí que tá aparecendo. Seu ex-colega, não é seu ex-colega de firma? Esse daí é tão cretino, eu tinha que debater com ele, que ele ficava ameaçando, depois que a gente acabava de debater na Jovem Pan, ele ficava me dando mensagem falando que ia me processar porque eu dizia que ele fazia discurso de ódio. Tá aí, a decisão do Xandão é baseada exatamente em discurso de ódio, para bani-lo das redes sociais. Nunca me processou porque sabe que ia perder. E ele também ficava, olha como esse cara é um imbecil, é uma criança. Ele também ficava, gente, pasmem, me chamando para a porrada, literalmente. Ele mandava mensagens falando que queria brigar comigo, sair na mão. Isso, Só que, sem vergonha. é claro, uma coisa, eu chamava ele de Eric Cartman, do South Park. Falava, você parece o Cartman, um menininho mimadinho, comedor de hambúrguer, que, enfim, não sabe reagir quando é atacado. Mas esse sujeito aí, junto com o Guilherme Fiuza, junto com o Constantino, eles espalharam uma série de fake news, atacando as urnas, tentando enfraquecer, portanto, a crença na eleição, atacaram também a Covid, banalizaram a doença. Então, não tem melhor exemplo do que esses para pagarem pelas fake news e pelo discurso de ódio. O Fábio Camargo falou que jamais vai esquecer que o Constantino botou uma foto dele ao lado da Scarlett Johansson, querendo comparar a beleza dos dois, só por isso já merecia ser banido das redes sociais. A Nath falou 3 graças, desgraça sem graça, nem de graça. E o Fábio Camargo perguntando aqui se agora que eles estão, eles vão pro cu também, o Guga Noblar. Olha, o cu não aceita esse tipo de pessoa. O cu repele Paulo Figueiredo, Constantino e Fiuza, porque por incrível que pareça, gente, o cu, apesar de não ser uma comunidade gigantesca, ali é uma galera muito legal, ainda bem fechado, né, mais Guga? Progressista. O cu é fechadinho ainda. Pra extrema-direita não entrou. Extrema-direita tá fora do cu ainda. Mais dura do que se esperava. Mais dura do que se esperava. A galera tá dizendo aqui também que queria ver essa luta aí entre você e o neto do ditador, mas coitado do nosso Guga, não merece sentar a mão nesse sujeito, não. E fica a dica para Alexandre de Moraes, um lugar onde eles não têm acesso às redes sociais é na cadeia. Então, se prender os 3... também há uma forma de você impedir acesso às redes sociais, não precisa nem apagar as contas, pode deixar lá, se prender os 3. Vamos falar sobre mais um fascista, aproveitando que a gente está na editoria de fascismo, Guga. Fim da lua de mel entre Javier Milei e o mercado, o famoso mercado, aquela entidade chamada mercado. Os mercados argentinos que dispararam após Javier Milei vencer as eleições, agora estão dando ao líder ultraliberal uma dose de realidade. Um mês após a posse, o cenário é de preços de títulos caindo, pesos enfraquecendo novamente e investidores cautelosos com os novos leilões da dívida do governo. Por que será que a luna de miel do mercado acabou com o Milei tão rápido? Quem diria, né, Guga, que ia dar errado? Se alguém tivesse avisado que ia dar errado o governo Milei... Lua de mel ou lua de merda, né? Porque realmente não tinha como você acreditar que um sujeito completamente alucinado e despreparado conseguiria tirar a Argentina do caos. Claro que não, ele está enfiando muito mais o país no buraco. É óbvio que isso ia acontecer, porque é um sujeito alucinado, que tem ali uma agenda liberal, claro, que ele vai precisar tocar, até para poder pagar por quem bancou a eleição dele. Ele tem um propósito que vai acabar beneficiando um grupo, uma elite que está ali, claro, usando ele ali para isso, mas, enfim, ele é praticamente um cavalo de Troia, parece um presente, mas dali só vai sair desgraça. E ele está ali a serviço de um grupo, de um interesse de um grupo que não é o país, que
que não é a Argentina, que não é principalmente aqueles que precisam mais do Estado. Então, depois de cumprir com o serviço dele, ele foi colocado ali para isso, pronto, ele vai estar esgotado, a imagem dele vai estar detonada, e eu não sei nem se ele vai querer permanecer por muito tempo na política. É capaz do Milei virar logo mais o me livrei da Argentina. Eu não sei o quanto um sujeito desse vai durar com resultados que vão trazer cada vez mais a desgraça para aquele povo que está sofrendo já há muito tempo. Afinal de contas, a economia lá está decadente há décadas. Mas se ele já transformar aquilo que está ruim em pior num prazo tão curto como esse, é capaz de logo mais a Argentina se livrar dele. Vai ser o me livrei. A Carlinha Bassan dizendo aqui, a instituição, eu avisei, nunca foi tão bem representada. E o Birajara Rodrigues, todo castigo para argentino é pouco, 4 anos passa logo. A Isabela perguntando, será que ele chega no fim do mandato? A gente não sabe, mas os indícios é que talvez não chegue, viu, Isabela? Talvez o Javier Milei não chegue até o fim do seu mandato. Agora, Guga, Deus do céu. o pezinho do Milei a gente vai mostrar de vez em quando. Meu Deus, esse pezinho? Na hora do almoço. 6 dedos, né? O pezinho de Javier Milei. Mas falando em mandato... Um dedo que vale por 2. Exatamente. Falando em mandato, Guga Noblar, o Eduardo Suplicy, o deputado estadual Eduardo Suplicy, defendeu que haja prévias no PT para decidir quem vai ser o vice do Boulos, a Prefeitura de São Paulo. Ele declarou que cogita lançar o nome de quem para a vaga? Dele mesmo, para a disputa, dele mesmo, para ser o vice de Guilherme Boulos. Ou seja, ele pretende concorrer com a sua ex, Marta Suplicy, que hoje é a favorita, né? Todo um arranjo do presidente Lula, do PT, para colocar a Marta Suplicy de volta no PT e também para colocá-la como vice de Boulos. Dá um seriado com intriga familiar, né? Minha ex quer ser vice. Meu Deus do céu. Pelo menos é divertido, né? Estamos ia ser divertido. lascados. Os dois disputando prévio no PT, e olha, pelo que eu conheço, do carinho que as pessoas têm com o Eduardo Suplicy, pra mim o Suplicy venceria essa prévia aí, viu? Não venceria porque quem vai decidir essa prévia vai ser o Lula. Vai ser o Lula. E o Lula, meu amigo, ele é que vai decidir os votos. Se tivesse uma prévia, é óbvio que com pressão do Lula, o grupo, enfim, que tivesse do lado da Marta seria o vencedor provavelmente, mas não vai ter prévia. O Eduardo Suplicy, ele adora provocar o Lula. E a Marta também, né? Eu não sei se... aliás, eu não sei nem se deveria ser o Lula que deveria decidir isso aí. Talvez seja a hora de chamar o Supla. Supla, quem que você vai escolher? Papai ou mamãe? Escolhe você, Supla. E o Eduardo Suplicy, ele parece que gosta de provocar o Lula. Porque quando o Lula quis ser presidente, quem quis concorrer contra o Lula, fazendo prévias para decidir o nome à presidência do PT? Eduardo Suplicy. Aliás, foi por isso, inclusive, que ele criou ali uma rusga que sempre se manteve entre ele e o Lula, apesar de se darem bem. Mas o Suplicy agora, mais uma vez, se colocando no caminho do desejo do Lula. O Lula quer a Marta, o Lula negociou a volta da Marta para o PT. O Lula atropelou os desejos do PT de São Paulo, que não queria a Marta de volta. Não vai ser o Eduardo Suplicy, que está hoje fazendo um papel mais de rapper do que de político, até eu tô brincando, Suplicy, mas é um sujeito amável, que todo mundo adora, porém, ele não tem esse poder político dentro do PT para conter os desejos de Lula. Vai ser Marta. Aqui no chat o pessoal está dividido também, falando sobre a família Suplicy, né? Parece um seriado, isso podia ser The Suplicies, né? Um seriado mostrando os 4. O Vagalume falou, Suplicy não, por favor, votei nele, mas agora chega. A Marisa Neves super apoia o Eduardo Suplicy como vice. O Vitor Leite, um trisal bem louco, né? O Eduardo Suplicy, a Marta Suplicy, o Guilherme Boulos e a Nath dizendo que o Papito é muito melhor que a traíra da Marta Suplicy. Papito ou Mamacita?
quem será o vice Suplicy, aparentemente vai ser um Suplicy, né, do Guilherme Boulos. Pra gente fechar o nosso macetada de notícias, Google, uma última notícia muito interessante. Depois de firmar união estável, Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, o Edward Milk, como a gente costuma chamar, diz que casamento é muito caro. O governador Eduardo Leite afirmou nessa quarta-feira que não está podendo pagar a festa de casamento agora, por isso apenas formalizou união estável com o namorado Thales no fim do ano. Então o Rio Grande do Sul é o primeiro estado brasileiro a ter oficialmente um primeiro cavalheiro, pelo menos oficialmente, né? Guga, e aí vocês podem responder aí no nosso chat, será que casamento de direita é mais caro que de esquerda, por isso o Eduardo Leite não quis casar? Ele assinou o papel, união estável, mas ele não fez a festa. Não fez a festa, ele não casou, organizou a festa. Me dá um nem beijo fez na casamento boca. civil também, mas ele não fez casamento civil, ele não se casou, ele só oficializou através de união civil. Mas aí, quando você faz nesta condição, vale a mesma regra do casamento? Se eles se separarem, aí tem que dividir, etc. Regra de Não casamento. vale, né? Então ele está assumindo todas as responsabilidades do casamento. Ele só não quis gastar. Ele é muito pão duro, né, o Eduardo Milk, porque a gente sabe que político, além de ganhar uma boa bolada, eles têm todas as contas praticamente pagas, além de vários assessores também. Enfim, dá pra segurar uma grana. Eu tô achando meio cascata isso aí, hein? Mas E ele não casou. Ele tem dinheiro. E ele não casou, assim, tem a união estável, né, o contrato de união estável, que é uma coisa, e tem o casamento civil, que é o casamento, são responsabilidades diferentes. Nem o casamento ele fez só o contrato de união civil com o namorado agora, o seu companheiro, Francamente. o Thales. Então, Thales, acho que Eduardo Milk tá fazendo o que eu já fiz muitas vezes na minha vida. Ele tá te enrolando um pouquinho, hein? Acho que se ele quisesse, ele poderia dar um passo adiante e assumir mais responsabilidades ainda, fazendo um casamento de fato contigo, e, enfim, dividindo todos os bens e responsabilidades com você. Porém, Eduardo Milk tá arrumando uma desculpa. Eu entendo, o Eduardo Milk é muito novo. Eu não sei se ele tá tão decidido ainda assim. Agora, tomara, sim, que ele seja muito feliz, que essa união seja muito estável e que Eduardo Milk um dia faça como eu e suba no altar. Até eu fiz isso, Eduardo. Vai lá, um dia você vai... E por favor, Eduardo Leite, compre uma máquina de lavar louça aí na sua casa, não faça que nem o Guga Noblar, que não lava louça em casa, e não compra logo uma máquina de lavar louça. O Fábio Camargo dizendo que isso ao invés de vai jogar... evitar problemas. Vai evitar problema em casa. O Fábio Correia falou que ao invés de jogar arroz, prefiro jogar Nescau, né, já que ele é o Milk. O Wallace Cordeiro, primeiro damo. A Regina Jacó, vamos fazer uma vaquinha pro casamento do Eduardo Leite, mão de vaca. E o Orlando Correia, ele não quer oficializar o primeiro damo, aparentemente está oficializado, né? Mas desejamos todo sucesso, toda... Meia boca. Mais ou menos. Desejamos todo sucesso aí na vida pessoal para Edward Milk. Eu não desejo mal para ninguém que não seja dos Bolsonaro. Então, que o Edward Milk tenha uma vida aí feliz com o seu companheiro. E com isso nós terminamos o nosso macetada de notícias e vamos para o melhor que você não viu. E agora entraria uma vinheta. Estamos aí com a nossa enquete aberta, inclusive podem continuar votando aí sobre o casamento do Edward Milk. Né? Para vocês votarem aí na nossa enquete. O Renan Cândido chamou de cônjuge. O casamento mesmo. De direita é mais caro que o de esquerda. Tá ali, viu, galera, a enquete. E é óbvio que é mais caro, porque eles precisam contratar o Gustavo Lima, né, para tocar no casamento sempre. Então fica muito caro, de fato. Isso. Mas vai. É mais difícil. No melhor que você não viu, Guga, trouxemos aqui várias coisas, vocês sabem, podem participar, mandando para a gente um zap através do telefone 11 98899 2893, ou podem mandar também sugestões através das minhas redes sociais. A Lilian Mansur mandou para mim vídeo nas redes sociais, a Luciana Lima, inclusive mandar um beijo para Luciana Lima, ela mora na Irlanda. Amanhã, mais conhecido popular como hoje, é aniversário dela, então um beijo pra Luciana, que mandou uma mensagem lá no Instagram. Todo mundo que manda pra gente conteúdo lá no meu Instagram, @TheLucaWilliam, no Twitter. Oi, Vitinho. Luciana já foi um amor da minha vida, já.
Beleza. E vocês podem mandar também para o Guga Noblar, no @Guga Noblar, em todas as redes sociais. Inclusive, onde, Guga? No cu! É isso mesmo. Falo cu, pra não ter erro. Cu, é KOO, o nome da rede social. Vamos para o nosso primeiro melhor que você não viu, Guga? Um vídeo que reapareceu, os bolsonaristas estão falando, mas como é que o Lula tá pedindo prisão da galera, mas não teve participação, são só uns tiozinhos e tiazinhas, uns vovós de bengala com a Bíblia na mão, orando lá em Brasília, não teve quebra-quebra, ninguém incentivou nada, não teve participação. Aí, fizeram uma edição de um vídeo, incluindo deputados como Felipe Barros, esse que vocês estão vendo aí do PL do Rio de Janeiro, e o José Medeiros do PL do Mato Grosso, pedindo algumas coisas esquisitas. Será que ninguém teve participação mesmo no 8 de janeiro, Guga? Vamos relembrar o vídeo que está rolando nas redes sociais hoje. Por favor. E a nossa Constituição Federal traz um remédio. A nossa Constituição Federal, senador Magno Malta, traz um remédio, Bia Kicis, para essas situações em que vivemos regimes de exceção. Esse remédio que a Constituição Federal traz é artigo 142. Aí, ó. Olha aí a galera distorcendo o artigo para ninguém pediu golpe aí, não é uma intervenção militar. Ao contrário do que falam por aí, não é ditadura. O artigo 142 é a intervenção constitucional para combater o regime de exceção que nós estamos vivendo. E é necessário que o presidente Bolsonaro, com o apoio do povo brasileiro, invoque o artigo 142. Eu entrei com pedido de GLO. Eu pedi com pedido de GLO. E eu sei que vocês tudo golpista também andaram pedindo isso. E eu queria fazer um apelo aqui. Eu sei que tem muita gente buzinando no ouvido do presidente Jair Bolsonaro. Deixe isso pra lá. Largue isso pra lá. Presidente Jair Bolsonaro, isso não se trata do seu direito. Isso não se trata das urnas. Isso se trata da tutela do direito e dos direitos individuais dos brasileiros. Dia 12 tem uma diplomação que eles querem que aconteça. Essa eu não sei nem quem é. Nós não podemos deixar essa daí, as coisas acontecerem até essa o dia aí é uma 12. atriz, né? Que Porque dia 12 tava passeando. Quem é essa aí? Quem é essa aí? Quem é essa? Nós só temos 11 dias. 11 dias, senador, para vocês aqui no Senado fazerem a parte de vocês. Para nós, lá na Câmara, fazermos a nossa parte. Né? E para as Forças Armadas fazerem a parte delas. Aí, Guga, esse pessoal adora passar vergonha, mas eles relembram, né, que não tem exatamente muito para onde fugir, né? Eles, além de se filmarem o tempo todo tentando dar golpe, ainda aproveitaram para fazer isso também no Parlamento, no Senado e na Câmara dos Deputados. Tem um ótimo comentário aqui que a Vivi Vera separou pra gente. O Matheus Tirrell, ninguém quer golpe de Estado, só o governo militar não eleito, e a Isabela, em uma mão a Bíblia, na outra o coquetel Molotov. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. O Márcio Magalhães falando sobre casamento de esquerda é mais caro porque a esquerda é mais generosa, quer que todo mundo coma bem e se divirta. É verdade, tem isso também. Guga, nosso tempo está muito corrido hoje, então eu vou pular umas coisas que eu vou trazer amanhã, mas esse eu acho legal trazer porque a gente é mais uma enquadrada que o pessoal de direita tomou na própria Jovem Pan. No programa da Jovem Pan News, o deputado federal bolsonarista, delegado Palumbo, do MDB, que é delegado da Polícia Civil, foi confrontado com alguns números sobre os CACs, né, sobre os caçadores, atiradores e colecionadores, o número do aumento da criminalidade. Vamos ver a enquadradinha leve que o Palumbo tomou. Vamos assistir. O número de crimes cometidos por CACs no Brasil, esses dados são agora de 2023, aumentaram 745%. Em 4 anos. Mas o argumento não é justamente de que os CACs não aumentariam a criminalidade? Estão aumentando. Qual tipo? Porque aumentou 78%, por exemplo, estão crimes como tentativa de homicídio, comércio ilegal de armas de fogo, feminicídio e terrorismo. Terrorismo? Sim. Terrorismo? Terrorismo. E quem fez? Quem fez essa pesquisa? Os dados são da Polícia Civil do Estado de São Paulo.
Polícia Civil do Estado de São Paulo, a gente tem o delegado Palumbo aqui. A Polícia Civil... A carinha. E aí, Gugu, cara, de onde são esses dados aí? Achando que ele ia falar, não, são do Instituto Sou da Paz, né? Não, os dados são da Polícia Civil. E aí, vai falar o que agora? Vai dizer que os dados da Polícia Civil estão errados? Era tão óbvio, né? A gente sabe que mais arma na mão é mais morte, é mais gente cometendo crimes, ou mais gente usando essa arma para se matar, ou mais gente usando a arma de maneira errada e sofrendo algum acidente que leva à morte. Mais arma é mais morte. E o Instituto Sou da Paz, que o De Luca citou, é um dos institutos que tem credibilidade e que provam e mostram isso com dados que quase sempre vêm do Estado, como, por exemplo, o índice de homicídios, que é levantado quase sempre pela polícia. Então, é claro que é tudo muito bem embasado, muito bem estudado, e só os ignorantes ou aqueles que são os lobistas das armas é que fingem não entender. Não adianta você ter mais arma, isso não protege, é óbvio que não protege. Enfim, é muito legal a gente ver uma pessoa que é um daqueles defensores das armas na mão da população, tendo aí que passar por uma saia justa dessa. Foi constrangedor, e a população entende, né, esse tipo de corte. É bom esse tipo de situação para que mais gente veja que não vale a pena ir atrás de arma de fogo. O Vitor Lira pediu pra gente destacar a cara da jornalista ali, vocês vão ver que já ela aparece rindo, o Matheus Tirrell faz o mesmo comentário, e a Maria de Lourdes não cansam de passar vergonha os bolsonaristas. E é uma realidade. Vamos para mais uma, Guga, antes de falar sobre os temas, sobre a chuva e sobre o Márcio Macedo. Tem um vídeo separado pra gente mostrar aqui, que o nome é Um Boquete de Respeito. Foi o Guga que mandou, mas eu não sei se a gente vai mostrar esse vídeo ainda hoje. Mas vamos falar sobre esse aí que vocês estão vendo. A influenciadora de esquerda, Karina Santos, sofreu ataques online. Mas a gente fala com uma certa frequência, Guga, que internet não é brinquedo. Internet não é um espaço sem lei. Vamos ver o que rolou aí com o pessoal que atacou a Karina. Bolsonarista é muito valente nas redes sociais, mas quando a polícia entra em cena... E eu estou aqui para dizer a vocês que a internet não é terra sem lei. Vocês cometeram vários crimes contra mim, mas a partir de hoje vocês vão aprender a respeitar o Nordeste acima de tudo. A coragem dos extremistas acaba na hora. Tá chateada. Você, por favor, me perdoe. Ai, meu Deus. E aí, pra quem tá só ouvindo, a pessoa que atacou ela pedindo desculpinha. Tem paciência comigo. Oh, meu Deus, o que é isso no meu rosto? É da... E aí, Guga, é isso aí. A Karina fez o que todo mundo tem que fazer. Esses ataques online não são brincadeiras, são ataques, né? Calúnia na internet é calúnia, difamação na internet é difamação, ameaça na internet é ameaça. Racismo, machismo, homofobia, qualquer tipo de crime que você cometa virtualmente continua sendo um crime. Mas como dá trabalho fazer BO, ir atrás, fazer print, muita gente não faz nada. Em alguns lugares fazem. A Karina falou no post do Twitter em relação a esse fato que ela já tá com o nome de todo mundo, já levou na delegacia e as pessoas já foram identificadas e agora vão ter que pagar, né? Pois é, essa regada aí, será que foi o Jair Bolsonaro com uma conta fake aí que tava atacando a Karina? Arregou fácil demais, broxou fácil demais, tá parecendo realmente um bolsonarista raiz. Espero que não seja um jovem, que seja alguém de mais idade, para não escapar com aquele papo de que era só um adolescente. A Karina é uma pessoa maravilhosa, ela faz um trabalho excelente, principalmente no Instagram, mas ela tá em todas as redes sociais, sigam a Karina, e ela arrumou treta, inclusive, esses dias com a Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro, foi por conta, inclusive, da Michele Bolsonaro que ela recebeu esses ataques. Esses ataques são na esteira de uma reação da Michele, que não gostou de um vídeo da Karina e expôs a Karina e jogou o endereço online da Karina nas redes dela, atacando a Karina.
replicou um ataque à Karina, e aí é claro que ela passou a ser hateada. E aí o resultado, obviamente, é esse, é um bando de bolsominion, bozoloide, te ameaçando e tentando te linchar. Então que faça-se a justiça, e ela fez muito bem em ir para cima dessa turma, porque aí a gente vê que eles amarelam rapidinho, né? Eles, de fato, são bolsonaristas. Vamos para o nosso Pegando Fogo. Estamos no vizinho do programa, mas tem tempo para falar sobre os assuntos mais importantes do dia. O nosso Pegando Fogo, vinhetinha. Tá pegando fogo, O Pegando Fogo, os nossos principais temas desta quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2024. Guga, o primeiro tema que a gente separou para conversar aqui são as chuvas em São Paulo. Ontem uma imagem pegou todo mundo nas redes sociais. São Paulo inaugurando o primeiro alagamento duplex da história. Tá vendo ali, ó? Esse aí, para quem não conhece São Paulo, esse aí é o Minhocão, Meu Deus. que é um elevado que passa em parte da Zona Oeste, do centro da Zona Oeste da cidade ali. E aí, em cima do viaduto, alagado, embaixo do viaduto, mais alagado ainda. Muito chique, né, Guga? Essa imagem aí é do elevado João Goulart, e aconteceu ali na região da Praça Marechal Deodoro. Uma tragédia sem tamanho, porque essa região, além disso, causa um outro transtorno, Guga. Essa região é uma região onde vivem, infelizmente, muitas pessoas em situação de rua. Então, além disso, o drama aumenta. Parece que o Ricardo, que a gente lembra, o Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo, a gente falava, ninguém sabe porque é o prefeito de São Paulo. Agora que a gente sabe, a gente queria não saber, né? Porque São Paulo abandonada, alagada pelo prefeito Ricardo Nunes, Guga. Ricardo Nunes, ele que conseguiu ali, né, a prefeitura, meio que por acidente, ele era um vice, mas pouco conhecido, e o pouco que se conhece é isso, é o apagão, é a Enel que tá ali, não dá conta do recado, é a inundação que ele também não consegue de alguma maneira dar uma resposta satisfatória depois que acontece, é alguém que também não se prepara, né, para um futuro de mudança climática. Se ele pelo menos estivesse preparando, mesmo que não para ter o resultado agora durante o mandato dele, mas preparando para no futuro as coisas não acontecerem dessa maneira, já seria alguma coisa, mas nada disso é feito. E ainda, além de tudo, está se unindo ao Jair Bolsonaro para tentar se manter ali no poder e vencer a eleição deste ano. Então, é só desgraça aí em torno de Ricardo Nunes. E São Paulo, né? São Paulo inundado desse jeito, eu acho que a última vez que eu vi tanta água em São Paulo foi quando o Palmeiras perdeu o Mundial, foi quando caíram as lágrimas dos palmeirenses em São Paulo. Agora sim, os palmeirenses foram superados pela chuva. Não esquece, vive de Palmeiras. O Fábio Camargo falando que eu tô falando bem pausado para dar deixa pro Vitinho colocar a vinheta, aula de coleguismo. Ele já é meio lento, né, Fábio? Se eu não falo devagarzinho, o cara não vai conseguir colocar as coisas. O Eduardo Luiz falando, seu Nunes está asfaltando, recapeando as vias mais conhecidas, principalmente centrais, para agradar o eleitorado classe média motorizado. A Renata Mendonça chama ele de prefeito obsessor de São Paulo. E aí, Guga, o que aconteceu em São Paulo de novo ontem? Choveu, adivinha o que aconteceu na sequência? Alagou e... Adivinha. Faltou luz em São Paulo. Claro. A posse dos novos conselheiros tutelares da cidade teve queda de energia nessa quarta-feira. Algumas pessoas usaram lanterna para auxiliar a iluminação do palco. A deputada, esse post foi feito pela deputada federal Juliana Cardoso, do PT aqui de São Paulo, que classificou o episódio como uma vergonha. E o Ricardo Nunes estava na posse, estava lá nessa escuridão, ele estava participando desse evento, não gostou do que viu, né? Afinal não viu nada porque estava no escuro, mas ele chamou a Enel de irresponsável, disse que a empresa italiana não cumpriu com o plano de contingência e tem que ir embora de São Paulo. A declaração acontece depois que as fortes chuvas causaram mais transtorno. Agora, curioso, né? Esse pessoal reclama das empresas privatizadas, mas estão fazendo isso com a água de São Paulo, com a Sabesp, né, Guga? Pois é, e aí, Nunes, como é que fica o teu
brother Tarcísio aí querer privatizar geral, e você faz parte dessa agenda também. A gente sabe que você está do lado exatamente desse, quem financia o seu grupo político são esses que depois exigem parte, alguns nacos aí do Estado. E aí é claro que você faz parte desse grupelho que é a favor de privatizar, então não vem fingir agora que você está revoltado com a Enel. A Enel é culpa de políticos que têm exatamente o seu perfil, é culpa do seu grupo político, e vocês vão fazer a mesma bobagem agora com a água. A Sabesp, que dá lucro, uma empresa que simplesmente não há argumento para privatizar, e mesmo assim a ânsia é tão grande que farão a mesma coisa com a água. Esse é Ricardo Nunes, alguém que deveria viver no escuro. E aí várias pessoas, obviamente, nas redes sociais reclamando que estavam sem energia elétrica. A chuva arrancou um pedaço do teto da estação Aeroporto Guarulhos, né, a estação da CPTM, estação de trem. Tá aí, vocês estão vendo aí um pedaço do teto arrancado, e os comerciantes tiveram produtos estragados devido a mais um dia de falta de luz em São Paulo. Quem arca com prejuízo? Isso mesmo, você. E lembrando, né, gente, tem eleição municipal esse ano, pelo amor de Deus, votem direito, para a gente não ter mais esse espírito obsessor, como alguém chamou aqui. Votem direito, não é e não na direita, ele falou vote direito. Direitinho. Tá. Como a Renata falou aqui, para que esse prefeito obsessor saia de São Paulo. O Fábio falou que o Ricardo Nunes parece uma galinha feia. Nunca tinha ouvido isso, mas talvez pareça um pouco. E para a gente fechar o nosso programa, Guga, vamos falar sobre Márcio Macedo. Quando não tem uma crise no governo, o que a galera faz? A galera gosta de inventar uma crise que não existia. 3 servidores do Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, ele é ministro, né? É uma secretaria, mas tem status de ministro. O ministro Márcio Macedo tiveram viagem para a folia fora de época em Aracaju, custeada pela presidência. O Ministério Público pediu ao TCU, que eu sempre leio o teu cu, graças ao medo delírio em Brasília, que por conta de suposta improbidade administrativa, pedindo para que a denúncia seja investigada. O governo anunciou uma sindicância para apurar o caso. A secretária executiva da Secretaria-Geral da Presidência, a Maria Fernanda Ramos Coelho, pediu demissão na terça-feira em meio a rumores de divergência entre o Márcio Macedo e ela. Hoje teve uma nota que a Secretaria-Geral da Presidência publicou nas redes sociais, dizendo que, na verdade, segundo a Maria Fernanda Ramos, não houve nenhum pedido para que ela não assinasse as notas, né? O debate era esse. Tinha uma polêmica de que o ministro tinha pedido para ela assinar as diárias, ela tinha se recusado e por isso deixou o cargo. Ela era a número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, né? Mas ela negou que isso tenha acontecido. Mas ainda assim, Guga, completamente desnecessário o Márcio Macedo, que é pré-candidato a prefeito de Aracaju, ou seja, criou um problema, uma crise para ele mesmo resolver lá nas eleições sergipanas. Não dá para fazer carnaval com dinheiro público, né, gente? Não um carnaval que não seja aquele do Estado, aquele para a população, seu carnaval particular. Então, claro, mais uma história que vem para, de alguma maneira, trazer alguma manchinha ali para quem está para quem está do lado desse governo. É ruim. E pior para ele, que agora é candidato e vai ter que claramente ser cobrado. Ele será cobrado. Esse vai ser um dos grandes assuntos, provavelmente, né, durante a campanha dele. Agora se explique e vamos ver se o povo de lá vai querer um prefeito que tem essa fama, né, de usar o dinheiro do povo para fazer carnaval particular. E não é a primeira vez, viu, Guga? Em agosto do ano passado, o Márcio Macedo já usou o avião da FAB para curtir folga e o aniversário da mulher no Pará. Ele viajou com uma aeronave para Santarém e foi o único beneficiado. É um voo que, na verdade, ele foi para Santarém e para Belém, só que fez uma escala em Santarém e a única pessoa que desceu nessa escala foi ele. Ou seja, a escala foi feita para atender a viagem que ele fez aí para acompanhar o aniversário da esposa. Um negócio que o cara não precisa, é um problema que o cara arranja do nada. E tudo bem, o pessoal do Centrão, do Fufuca, do outro lá, do Cavalo, como é que é o nome do Cavalo? O da comunicação? Juscelino Filho. E se você espera que os caras façam, os caras são do Centrão, gostam de uma mamata, de uma boquinha, claro. Mas
do cara que é um dos vice-presidentes do PT e ministro do governo Lula do PT, é meio ruim, né, Guga? Poxa, exatamente, a decepção que tá todo mundo acostumado, e nem é mais decepção, já é comum, é ver político ligado a partido fisiológico fazendo esse tipo de coisa aí, se aproveitando do Estado, do poder que tem, em benefício próprio e pessoal. Mas é claro que a gente vê esse tipo de história à esquerda e à direita também, mas é muito mais comum a gente ver isso ligado ao centrão. E não tinha ninguém do PT mesmo, por hora, metido numa história desta neste atual mandato do Lula. Até agora era efeito colateral de união com o centrão, o que estava acontecendo de acusação, né, de desvio de dinheiro, enfim, ou de uso indevido do que o Estado provém para os políticos. Enfim, não era ainda gente que era do partido. É muito ruim, de fato, para o PT acabar sendo arrastado para isso por conta deste político em especial. A Marilene Leite dizendo que espera que eu não seja parente do Eduardo Leite, se queima por pouco porque o salário deles é mais que o suficiente para pagar as despesas. E mesmo que não fosse, se não é suficiente, não faz a viagem. Ué, se você não ganha o suficiente para isso, não faz, mas ganha sim. Exatamente. O Fábio diz, mano, se ferra, tomara que perca as eleições para ficar esperto. E o Ronaldo Gabina pergunta de que partido é do PT, o Márcio Macedo é do PT. E com isso, meu pequeno Guga Noblar, terminamos mais uma quinta-feira, vencemos a primeira quinta-feira de Rolê Série do ano, amanhã, 11h30 da manhã, espero Vossa Senhoria aqui no nosso programa. Beijo pra você, Guga. Até amanhã, galera, e é isso, tamo juntos, amanhã vai ter mais treta pra gente conversar e explicar aqui pra vocês. Valeu, Guga, beijão, beijo, Vitinho e nossa equipe também que está aí nos nossos bastidores. Um beijo. Até amanhã, continuem com a nossa programação, ainda tem o N2 ainda no nosso dia do ICL, amanhã cedinho eu tô ao vivo às 8 horas no nosso N1 e depois 11h30 aqui no nosso Rolê ICL. Beijo, tchau, fui! Em janeiro de 2023, no nosso encontro Mapa da Mina, onde eu faço minhas previsões para o que eu acho que vai acontecer ao longo do ano, eu disse que achava que os fundos imobiliários, depois de vários anos difíceis, poderiam ter um segundo semestre superaquecido e poderiam subir bastante de valor. Se a minha previsão, que eu fiz também no Mapa da Mina, de que as taxas de juros de médio e longo prazo caíssem bastante. Adivinha o que aconteceu? Olha aqui o índice dos fundos imobiliários. Um começo de ano estável e do meio para o final do ano uma grande subida como há muito tempo não acontecia. A verdade é que a gente acertou todas as nossas previsões de 2023. Algo que nunca tinha acontecido. Acho que nem com a gente, nem com ninguém. Para você participar do nosso encontro Mapa da Mina de 2024, imperdível, que vai acontecer no dia 28 de janeiro, às 8 horas da noite, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente e rapidamente se inscrever. Chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder esse encontro para entender o que está acontecendo no Brasil e do mundo e para saber o que deve acontecer com os mercados ao longo do ano de 2024.